Nós lemos dois textos aqui, Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu gosto de comparar versões, e Efésios 1:4 tem uma versão que diz assim, como também ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ainda outra versão diz, como também ele nos criou nele antes da fundação do mundo. Irmão, nós somos criados nele antes da fundação do mundo. Tem tanta gente aí, querido, sabe, triste, chateado, amargurado. E às vezes nós começamos a pensar que uma pessoa no ventre da sua mãe foi recusado, foi rejeitado no ventre da sua mãe. Eu quero dizer, irmãos, que você precisa conhecer a sua origem. A sua origem não é o ventre da sua mãe. A sua origem é a eternidade. O Senhor falou que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. A sua história não começa no ventre da sua mãe. A sua história começa antes da fundação do mundo. Quando Ele te cria dentro dEle. Quando Ele te escolhe dentro dEle. A sua vida, seja de qual forma você tenha nascido, vivido, ou seja, de qual forma que você tenha sido concebido no ventre da sua mãe, eu quero dizer para você, você não é um acidente. Eu quero dizer para você, você não é um acidente. Deus permitiu com que você viesse, porque Ele escreveu uma história para você. Ele tem algo preparado, separado para a sua vida. E sabe, a palavra diz em Gênesis 2:7, que nós acabamos de ler aqui, que Ele formou o homem do pó da terra. Esse formar, no hebraico, é o verbo yatsar. Yatsar é formar, é dar forma. Ele formou o homem do pó da terra, por isso, Ele veio e do pó da terra Ele formou o homem, Ele deu forma. Forma é algo externo. Ele deu o formato, Ele fez uma casa para que dentro da casa se habitasse um espírito. Isso aqui é uma caixa de som, é um retorno. Por que uma caixa de som? Porque ela tem forma de caixa. Mas eu quero dizer para você que se dentro dessa caixa não tiver um alto-falante, se dentro dessa caixa não tiver um falante aqui dentro, que dê vida a ela e dê função a ela, para nada ela serve, porque ela só tem forma, mas não tem função. Quantos de nós temos forma, mas não temos função? Quantos de nós temos aparência, temos até um estereótipo bonitinho, né? Alguns com uma barba cerrada, bem trabalhada, outros com um cabelo bem bonito, né? Outros maquiados e maquiadas. Mas quantos de nós, irmãos, temos forma, mas não temos função? Por quê, irmãos? Porque Deus te chamou para manifestar a sua glória. E se você não faz isso, você perde a função, perde o ofício, perde o chamado, perde a missão. Então uma caixa dessa aqui em cima, sem o falante, me retornando a minha voz, me retornando a minha voz. Se ela não retorna para mim a minha voz, então ela não serve, porque ela tem forma, mas não tem função. O Senhor veio então, e nós entendemos que o Senhor desceu para criar todas as coisas, para formar todas as coisas. O Senhor foi dizendo, haja luz e houve luz. Haja o firmamento e houve o firmamento. Haja terra e houve terra. Haja os peixes e houveram peixes. Haja animais, houveram os animais. Mas para o homem Ele desceu aqui e com suas próprias mãos Ele yatsar. Ele fez, Ele modelou um boneco e deu a forma. Formou o homem do pó da terra. Só que esse homem, irmãos, tem forma e ainda não tem função. Mas quando o Senhor, nas narinas do homem formado, o Senhor vem e sopra nas suas narinas o ruá, em hebraico é ruá, o fôlego da vida, o espírito de vida. Então esse homem agora tem forma e tem função. Agora esse homem tem forma e ele tem vida. Ele tem forma e tem função. Nós temos então que entender, querido, que da mesma forma como Deus veio no Gênesis e formou yatsar, o homem do pó da terra, deu forma. Então depois de formado ele era só um boneco. Ele era só, Rodrigo, uma casa vazia.
Ele era só uma casa sem mobília, sem ninguém morando dentro, era uma casa vazia. Nós, sem o Senhor, somos uma casa vazia, uma casa sem expressão, uma casa sem vida, uma casa sem função, uma casa de frustrações. Nós, sem o Senhor, somos uma casa, irmão, de eco, onde você diz uou, e aquilo fica uou, uou, uou. Porque não tem expressão, não tem vida. Uma casa carregada de frustrações. Uma casa onde cada dia é um dia, cada dia é um dia, vivendo na amargura dos dias, sem entender o chamado, o ofício, a missão, a vocação, a esperança de se estar em Deus. Onde eu estou no Pai, o Pai está em mim. Isso é aliança, isso é berite, aliança. Então era só uma casa vazia, era uma casa oca, vazia. Mas quando o Senhor sopra sobre ele o seu espírito, agora ele tem vida, forma e função. Agora ele tem vida. E da mesma forma Deus faz comigo e com você. Quando você estava, querido, no ventre da sua mãe, e ali você começa a ser formado, você começa no ventre da sua mãe ter forma. É o Yatsar de novo. Porque o primeiro homem, chamado Adão, ele já nasceu grande. Porque no ambiente de glória, as pessoas já nascem grandes. No ambiente de glória, no ambiente de eternidade, no ambiente do Éden, os tempos são abreviados. Eu não queria nem falar sobre isso aqui, irmão, nessa noite, porque vai um pouco além, precisa acelerar o raciocínio. Mas esse é o chamado para nós nesse tempo, voltar ao processo de origem. Quando eu entro no Éden de Deus, no lugar onde a glória é estabelecida, os processos se aceleram. No ambiente da glória de Deus, irmãos, Adão já nasceu adulto. E o Senhor tem nos levado, tem conduzido a sua igreja a esse lugar de origem, Éden, estabelecido da glória de Deus. Por quê? Porque nesse processo as coisas acontecem rápido. Coisas que você não viveu em 20 anos, você vai viver em um mês. Você não entendeu? Coisas que você não viveu em 20 anos, você vai viver em um mês. Você vai viver em um ano. Você vai ficar estagnado e vai dizer, Deus. Você vai ficar perplexo, vai dizer, Deus, tem 20 anos que eu espero por isso, e parece que em 6 meses está tudo pronto. Parece que em 3 meses está tudo pronto. Sim, você está entrando em um outro lugar, em um nível superior. Você está entrando no Éden de Deus, no lugar estabelecido da sua glória, aonde os processos do Senhor são acelerados. Assim como o Senhor fez no Éden, Ele formou Yatsar, uma casa vazia, e colocou dentro da casa um habitante, que era o Espírito. E agora o homem tem forma e tem função. Assim o Senhor fez conosco. Salmo 119 diz que Ele nos viu no ventre da nossa mãe como substância informe. Lá está você, irmão, as células ainda, as célulazinhas se multiplicando. Glup, 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 glup. E não tem forma de nada, tem forma de célula. Como substância ainda informe. No ventre da sua mãe o Senhor te enxergou. E o processo da criança, o processo do feto no ventre da mãe é o Yatsar, é o formar de Deus. Só que naquele processo de formação, irmãos, Deus também já está soprando sobre ele o Ruá. Deus já está soprando sobre ele, irmãos, o propósito, o Espírito. Por isso que existe uma formação. Quem está formando é a mãe, não é Deus. É lógico que através do Senhor, a mão de Deus está naquele lugar, mas você está sendo formado no ventre da sua mãe. Mas você está recebendo do Pai, não do Pai biológico, do Pai eterno, o propósito. Por quê? Porque você foi gerado nele antes da fundação do mundo. O que eu tenho que entender, querido? Que quando você nasceu o Luiz, Gracinha. Nasceu o Luiz. Quando o Luiz nasceu, ele chorou. Aquele choro. Aí você acha, irmãos, que Deus lá do céu coçou a cabeça e falou assim: o que eu faço com esse cara agora?
Aí chorou o outro lá. Uau! Se fosse assim, irmãos, Deus ia se descabelar daqui a alguns meses na igreja, no Mevan Araguari. Porque o que tem de menino dentro do forno aí, só a glória de Deus. Tem um tanto de menino aí numa fornada para sair, vai sair uns 10 de uma vez. E quando nasceu o Luiz e ele chorou, suas lágrimas desceram, né? Sua goela liberou o seu primeiro som. Aí o Deus, o grande Yahvé, com a sua cabeça e disse: o que eu faço com esse cara agora? Aonde eu encaixo ele? Porque nós somos assim, irmãos. Nós somos assim, o homem é assim. Quando você chama alguém para ir na sua casa, querido, você prepara tudo antes. É muito difícil você chamar alguém para ir na sua casa e já está tudo exatamente pronto, você não mexe em nada. É quase impossível. Sempre que quando você está esperando alguém em casa, você já preparou antes para receber a pessoa. E se é de em cima da hora, sabe, você pega aqui e combina aqui com o pastor Marquinho. É só, faz de conta, tá? O pastor Marquinho vai jantar lá em casa hoje. É só para ilustração. Eu vou e convido o pastor Marquinho e a pastora Cláudia para ir jantar lá em casa hoje. Assim, veio em cima da hora. Aí enquanto eu estou aqui conversando com ele, eu digo para minha esposa assim: pastor Marquinho e a pastora Cláudia vai jantar lá em casa. Ela: que dia? Hoje. O quê? Você é louco? Ficou doido? E aí enquanto eu estou falando aqui, ela já zarpou para casa para dar uma tapa nas coisas lá e dar uma arrumada. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos assim. Nós precisamos, muitas vezes de uma gambiarra. Essa é a verdade. Muitas vezes a gente precisa de uma gambiarra, dar uma engatilhada nas coisas, fazer, tacar umas coisas atrás da cortina, tacar lá, dar uma maquiada nas coisas. Mas o Senhor, querido, não é assim. Quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus libera, já está pronto. Quando a Bíblia diz: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Quando o Senhor diz: haja água, haja, estava pronto. Porque quando Deus fala, irmãos, Ele cria, Ele fala e acontece. Porque Ele é o Senhor. Por isso que quando nós nascemos, eu quero dizer para você, querido, que antes de você nascer, o seu propósito nasceu primeiro. Primeiro o Senhor criou aqui na minha mão esquerda, o propósito, a missão, um serviço, algo a ser estabelecido por alguém na terra. Primeiro Deus criou esse propósito. E criou aonde? Em Efésios 1, capítulo 4. Ele criou nele. Ele tirou de dentro dele. Antes da fundação do mundo foi criado um propósito. Foi criada uma missão para que alguém viesse e cumprisse esta missão. E foi criado nele. Ele tirou de dentro dele. De mim sai essa missão. Precisa alguém, agora eu preciso de alguém para fazer com que essa missão seja cumprida, venha à existência. Aí depois o Senhor faz você vir para juntar, para juntar a sua vida ao seu propósito. E agora já está tudo pronto que você tem que fazer. E nós só precisamos entender essas coisas. Então eu quero dizer, irmãos, que quando o Senhor quando criou Adão e Atsara, uma casa vazia, e depois botou um habitante dentro dela, quer dizer que o homem, quer dizer que eu, quer dizer que você, nós temos parte de pó e parte de glória. Quer dizer que nós temos uma parte de nós que é pó da terra, porque fomos criados do pó. A Bíblia diz que nós vamos morrer e retornaremos, a nossa carne retorna para o pó, porque viemos do pó, e o nosso espírito retorna para Deus que o deu. É isso, irmão, pronto. Então todo homem, eu e você, diga assim comigo: nós temos pó e temos glória. Pronto, está feito. Você é pó e você é glória. Você é pó e você é glória. Eu tenho um Espírito dentro de mim, o Espírito Santo. Mas eu também tenho pó, porque eu vim dele.
Agora, a pergunta para você nessa noite é: o que aparece mais na sua vida, o pó ou a glória? O que mais aparece na sua vida, pó ou glória? Diga assim comigo: o que mais aparece é o que mais eu alimento. O que mais você alimenta? O Espírito de Deus que habita em você, ou a carne que também habita em você? Quem mais você alimenta? Quem mais você agrada? Quem mais você satisfaz? Ah, pastor, é Deus. Tem certeza? Se eu fosse você, eu não responderia isso tão rápido. Tem certeza? Quanto de renúncia você carrega? Quanto de jejum você carrega? Quanto de oração você carrega? Quanto de leitura e de conhecimento da Escritura Sagrada eu e você, nós carregamos? O que mais aparece na minha vida, pó ou glória? Isso me faz ser um ministro de Deus ou um ministro da carne? Isso me faz ser um ministro de pó ou um ministro de glória? Sabe por quê? Porque dentro de nós, Guilherme, está cheio da glória de Deus, mas está onde? Misturada no pó. E eu tenho que ficar limpando isso todo dia. Sabe, como se pegasse um aspirador espiritual. Sabe, como se pegasse um aspirador espiritual, como se pegasse uma flanela, um espanador daqueles de pena assim, e todos os dias tivesse que tirar o pó do caminho, para que a glória permanente estabelecida dentro de nós pudesse aparecer, pudesse brilhar. Esse é um processo diário. É dia a dia. É dia a dia. É mais do que isso. É hora a hora. É minuto a minuto. Por isso eu não posso falar: eu fui na igreja domingo. Por isso eu não posso falar: eu fui na igreja na terça. Por isso eu não posso falar: eu já fiz isso. Não, irmãos. Eu sou a igreja. Por isso eu não posso dizer: eu li a Bíblia ontem. Eu sou carta viva. A Escritura está dentro de mim. E quem olha para mim, lê a palavra através da minha vida. Esse é o chamado de Deus para nós. Porque esse processo, querido, é dia a dia. Esse processo é hora a hora, minuto a minuto. Por quê, pastor? Porque nós temos que vencer, irmãos, essa maldita dessa carne, todo minuto. Não é uma vez por mês que você vence ela. Não é uma vez por semana que você vence ela, é todo minuto. Muitas vezes no mesmo dia, querido, você vence ela 1, 2, 3 vezes, na quarta ela te vence. E aí naquele momento você se tornou um ministro de pó e não um ministro de glória. Esse é o chamado para a igreja do Senhor, querido, estabelecer a glória de Deus. A palavra do Senhor diz assim, olha, presta atenção comigo. A palavra do Senhor diz assim: abra sua Bíblia aí comigo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. 2 Coríntios 4, verso 3 diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, 2 Coríntios 4, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, em outra versão diz: mas se ainda o nosso evangelho está escondido ou oculto, para os que se perdem está encoberto. Você entendeu isso aqui? Mas se ainda o nosso evangelho, meu evangelho e o seu, está encoberto, aqui tem duas traduções. Para os que se perdem está encoberto. Paulo está dizendo assim, olha, para quem o evangelho está encoberto, ele está se perdendo. Amém? Para quem o evangelho está encoberto, não está revelado na vida dele, ele está se perdendo. Como é o evangelho para você? Ele está manifesto ou ele está encoberto?
Porque se o evangelho para você está encoberto, você está se perdendo. Mas há outro entendimento aqui ainda. Mas se ainda o nosso evangelho, o evangelho em mim, está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, aqueles que estão se perdendo, não conseguindo ver em mim um servo de Deus, o evangelho de Cristo, está se perdendo. E eu prefiro ficar com essa versão. Se para mim que sou um sacerdote, e sacerdote não é pastor com o microfone na mão, você é um sacerdote. Por quê? Porque o reino de Deus é sacerdotal. No reino de Deus só existem sacerdotes. Todo homem que não é um sacerdote, então ele não está no reino, porque o reino de Deus, ele é feito de um tipo específico de gente, sacerdotes do seu Deus e Pai. Então, se eu sou um sacerdote e você é um sacerdote, e na minha vida o evangelho não está estampado, Rodrigo, na minha vida o evangelho não é claro, na minha vida o evangelho não é manifesto, então aqueles que estão comigo, não conseguindo ler em mim a escritura, eles estão perecendo, estão se perdendo. Aqueles que trabalham comigo, aqueles que são da minha família, da minha própria casa, aqueles que estudam comigo numa universidade, não conseguindo ler em mim a escritura, eles estão se perdendo. Você está entendendo isso? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes somos muito mais ministros de pó do que ministros de glória. Quantas vezes nós conseguimos, queridos, passar por uma universidade, 4, 5, às vezes 6 anos numa faculdade, todos os dias, horas e horas, e sair de lá sem levar uma pessoa para a eternidade. É verdade ou não? Quantas vezes nós conseguimos trabalhar numa empresa? Todo mundo trabalha aqui? Aleluia, né? Às vezes a gente consegue viver numa empresa, trabalhar numa empresa durante 20 anos, na mesma empresa, 30 anos, aposentou na empresa lá, 30 anos naquela empresa, e a empresa te deu benefícios. Você trabalhou, é claro, é digno deles, mas a empresa te deu uma aposentadoria, a empresa te deu isso, aquilo. Essa empresa, irmãos, foi uma ação de Deus na sua vida para sustentar você. Só que você não usou ela como instrumento para glorificar o Deus que a deu. Porque durante 20 anos numa empresa eu não consegui carregar alguém para o céu juntamente comigo. Por quê? Porque eu me manifestei como ministro de pó, um ministro de carne, um ministro de vaidades, um ministro de engano, e não como ministro de Deus. Por quê? Porque dentro de mim a glória e a pó. Então diz assim, esse texto que estamos lendo, 2 Coríntios 4, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, escondido, para os que se perdem está encoberto. Nós, quais os deuses deste século, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, a imagem de Deus, ela está em você. A imagem de Deus está em você. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus, está dentro de você. E o que faz isso não resplandecer em mim? Quando o príncipe deste século vem e cega a minha visão espiritual. Eu deixo de entender. E quando eu deixo de entender, eu deixo de ser. E quando eu deixo de ser, eu deixo de manifestar aquilo para o qual eu fui criado. Você está entendendo isso? Por isso que nessa noite nós temos que passar a definir em que plataforma nós estamos nos movendo. Que tipo de ministro nós temos sido? Ministro de pó? Ou ministro de glória?
Vocês estão tão calados hoje. Estão tão pensativos hoje. Sabe o que vai nos ajudar isso, irmãos? A visão. O que vai nos ajudar isso, irmãos, é a visão. É quando a gente começar a nos mover por visão e não por vista. Diga visão e não por vista. Por quê? Porque a vista, aquilo que a gente consegue enxergar, é a maior inimiga da nossa visão. Olha aqui para mim, se concentre, irmão, não se perca. A vista é aquilo que você alcança com os olhos. A visão é aquilo que você alcança pelo Espírito. A vista é aquilo que se alcança pelos olhos. Aqui tem um copo d'água e eu consigo vê-lo, porque o meu olho alcança ele. Se colocar esse mesmo copo daqui a 500 metros, talvez eu não consiga definir que aquilo ali é um copo. Por quê? Porque a minha vista não alcança, mas a minha visão alcança. A visão tem o poder de nos levar a lugares que a nossa vista não consegue chegar. E nós precisamos desenvolver isso no Espírito. Precisamos desenvolver isso no Espírito. A vista é o maior inimigo da sua visão. Os olhos podem ver, mas só a sua mente e o seu espírito podem enxergar. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 22 diz assim. Evangelho de Marcos, capítulo 22 diz assim. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Meu Deus. Vamos começar de novo. Me ajuda, Jesus. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida. Betsaida era uma aldeia. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe, pediram que o Senhor pudesse tocar esse cego, curar o cego. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vê alguma coisa? Qual que é a primeira parte do processo? Jesus entrou na aldeia, Betsaida. Quando Jesus entrou na aldeia, foi apresentado para ele um cego. E foi pedido, alguém chegou e pediu: podes curar esse cego? E o Senhor falou: sim, eu posso. Aí pegou o cego pelas mãos e tirou ele da aldeia. Diga assim comigo: Jesus não curou o cego na aldeia. Tirou ele para fora da aldeia. Quando tirou ele para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vê alguma coisa? Levantando ele os olhos, disse: estou vendo. Aleluia. Estou vendo homens, porque como árvores os vejo andando. Então tomou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Olha o verso 26. Depois mandou para casa, dizendo: mas não entres, não retornes à aldeia. Jesus entra então na aldeia, tem um cego. Alguém vem para ele e traz e diz assim: olha, Senhor, por favor, cura este cego. O Senhor falou: dá-me a tua mão, vamos sair da aldeia. Quando saiu para fora da aldeia, a aldeia ficou lá. O Senhor tirou ele do seu ambiente, tirou ele da sua limitação, tirou ele do lugar que limitava a sua visão. Olha para mim, entenda isso em nome de Jesus. Nós estamos falando de coisas espirituais e você precisa captar no seu espírito. A visão natural, a falta de visão natural que aquele homem tinha, a sua cegueira natural era só um reflexo de uma cegueira espiritual. Era só um reflexo de uma cegueira espiritual. Aquele homem, antes de ser cego biologicamente, antes de ser cego dos olhos naturais, ele era cego espiritual.
Ele estava dentro de um contexto que não conseguia enxergar, um palmo na frente do nariz. E muitas vezes assim estamos nós, tão cegos, que não conseguimos enxergar espiritualmente um palmo na frente do nariz. Nós conseguimos enxergar muito bem sem óculos. Pastor, estou enxergando, consigo ler aquela placa lá no fundo. Ótimo, você tem uma boa visão natural, mas quanto de visão e entendimento espiritual nós estamos carregando? Então o Senhor pega aquele homem, Jesus, o Yeshua de Deus, tira aquele homem da aldeia, e chegando lá, o Senhor junta uma saliva assim bem grossa, e no olho dele, cospe no olho dele, cospe no rosto dele. E muitos de nós, para nós aqui, já acabaria a história por aí. Fala, não, peraí, aí apelou comigo. Eu vim pedir uma cura, esse camarada vai me cuspindo na cara assim, como é que é isso? Eu quero dizer, irmãos, ele faz do jeito que quer, da forma como ele apraz, do jeito que quer. Não adianta, irmãos, virmos à igreja e pensarmos, não, mas eu não penso assim, não concordo assim, acho que não é. Deus não está preocupado com o que você acha ou com o que você deixa de achar. O Senhor não se preocupa com o que é bom ou o que é ruim para você. Deus se preocupa com o que Ele estabeleceu. O Senhor se preocupa com a verdade que Ele determinou. Ele vai fazer do jeito que Ele quer, da forma que Ele espera, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Agora o homem está lá fora e o Yeshua pega assim a cabeça dele, olha bem para o rosto dele e fala, filho, você vai voltar a ver, peraí. Cospe nos olhos. E depois de cuspir, diz a palavra que ele pega a mão assim e dá uma esfregada, Rodrigo, espalhando aquela saliva nos olhos. E aquele homem dá um grito. Uá! E o Senhor fica feliz e diz, e aí? Tá vendo? Ele, tô vendo. E Jesus diz, uau. Mas ele diz assim, e aí, o que você vê? Eu vejo os homens, só que eles são igualzinho à árvore. Tá certo isso, irmão? O homem parece com árvore? Alguns, né? Mas não todos. Homens parecem com árvore. Sabe que isso... Você já pensou na Bíblia? Você consegue entender, querido, que esse homem não era um cego de nascença? Porque ele conhecia a árvore e conhecia homens. Você está entendendo que numa passagem tão simples da Escritura, que você já leu 200 vezes, tem mistério, tem rema, revelação. Esse homem não era um cego de nascença. Ele conhecia como eram homens e conheciam como eram árvores. Quem nunca enxergou não sabe como é uma árvore nem como é um homem. Aquele homem, irmãos, já tinha tido visão. Aquele homem já tinha tido visão biológica, visão natural e já tinha tido visão espiritual. Mas quando esse homem entrou em uma aldeia ou entrou em um sistema, quando esse homem entrou na limitação de um lugar ou de um estado da sua vida, de um tempo da sua vida, que o cegou espiritualmente, Deus permitiu que ele também fosse cego fisicamente. Para quê? Para que quando viesse a cura, viesse dos dois. Para que esse homem entendesse que ele estava tão cego espiritualmente, que não conseguia ver um palmo na frente do nariz. Deus permitiu que ele ficasse também cego naturalmente. Agora ele é cego em duas raízes. Mas o Senhor veio para curá-lo. O melhor da história é esse. Jesus vem e sempre vem. E sempre nos dá uma segunda, uma terceira e uma quarta chance. E nessa noite Ele está aqui porque Ele quer trocar as lentes da sua visão. Ele quer mudar a forma como você vê, como você enxerga. Jesus vem cá, cara, vem cá. E quando Ele vem para cá, olha bem nos olhos dele. É nojento, né, irmão? Fala com ele lá, foi ele que fez, não fui eu. E foi, limpou.
E o homem diz: agora eu consigo ver. Jesus falou: ah, que legal. Jesus falou: que bênção, o que você vê? Eu vejo árvore igual homem, homem igual árvore. Jesus falou: não, peraí, você está com problema, porque a visão ainda não está completa. Ele está voltando a um processo de ver, irmão, só que ele está voltando aos poucos. Ele está voltando aos poucos. A sua visão ainda é limitada. Nessa noite Deus está liberando para nós a visão. Mas eu quero dizer, é um processo. A visão, ela vai voltando aos poucos. E Jesus chegou e falou: então peraí, deixa eu passar mais um pouco aqui do meu remédio. E passou mais um pouco de saliva. E o Senhor falou: e agora? E ele falou: agora eu vejo homens como homens, e eu vejo árvores como árvores. E o Senhor falou: está feito. O Senhor falou assim para ele: filho, eu te digo, restaurada está a tua visão biológica, natural. Restaurada também está a tua visão espiritual. Olha para mim, entende o que eu vou falar para você? Jesus falou para ele: para que te mantenhas a visão natural, sabe o que você precisa fazer? Para que te mantenhas a visão natural, sabe o que você precisa fazer? Nada. Eu já fiz. Você está curado. Não precisa de óculos, não precisa de lente. Para que você mantenha a visão natural, o que você precisa fazer? Nada. Mas para que você mantenha a visão espiritual, vá para a sua casa, mas não entre na aldeia. Eita, que é isso? Se eu moro dentro da aldeia, como é que eu vou para minha casa? Minha casa é dentro da aldeia. Eu vou para minha casa, mas não entro na aldeia? Que tipo de palavra é essa? As coisas de Deus, irmão, se discernem no Espírito. O Senhor está falando: volte para a sua casa. Pode voltar para o meio dos seus parentes, da sua família, mas não volte para o sistema que tirou a sua visão espiritual. Não volte para o lugar que roubou a tua visão espiritual. Não volte para aquelas práticas. Não volte para perto daquelas pessoas. Não volte para aquele tipo de vida. Não volte para aquele tipo de situação que te cegou espiritualmente. Jesus está falando para aquele homem: a tua visão espiritual ainda é muito mais importante do que a natural. Mas eu te restabeleço as duas. Para natural, não faça mais nada, você está vendo. Agora para espiritual, para que ela seja mantida, você tem que ter alguns cuidados. Pode voltar para casa, mas não entre na aldeia. Volte para sua família, mas cuide com quem você fala, com quem você anda, como é que você faz, o que você faz, porque isso ofusca a sua visão no espírito. E você vai correr grandes chances de se tornar um cego novamente. Está entendendo isso? A forma, irmãos, como vemos, define a forma como nos posicionamos. A forma como vemos, define a forma como nos posicionamos. Só quem tem visão, querido, pode se mover no Espírito. A vista é limitada, mas a visão te leva além. Você já viu reforma de casa? Você já viu que tragédia que é a reforma, irmão? Você já viu uma reforma de uma casa e você morando dentro dela? É melhor ainda. Uma reforma grande. O Paulo ali foi mais esperto, Paulão. Ele já saiu de casa e mandou o trator passar em cima. Ele ia reformar e falou assim: pode derrubar tudo. Na verdade ele que estava derrubando, quase que o muro lá caiu em cima dele. Mas jogou tudo no chão para fazer de novo. É assim mesmo, é assim que Deus está fazendo nesses dias. É assim mesmo, você tá dentro da profecia. É assim que Deus está fazendo nesses dias. Não está remendando nada, está jogando tudo no chão. Mas quando você vai fazer uma reforma e está dentro da casa, irmão, pensa numa coisa miserável. É poeira, é barulho, é confusão, é gente estranha dentro de casa, é homem entrando, saindo, barulho, falação. Tem uns abençoados que ainda levam um radinho, mete um forró lá e renco. E você tem que engolir aquilo. Ele falou: oh, meu amigo, isso aqui é casa de Deus. E você fala, e no outro dia tem que falar de novo, no outro dia tem que falar de novo, porque ele põe, né, o som abençoado lá na sua cabeça. E 6:30 da manhã está com a picareta derrubando coisa.
e limpa e nunca fica limpo. Por que você aguenta uma reforma, irmãos? Sabe quem aguenta uma reforma? Aqueles que conhecem o projeto. Só aguenta bem uma reforma, irmãos, aqueles que conhecem o projeto. Aqueles que já viram no 3D como é que vai ficar. Então eles estão aguentando tudo, porque estão sabendo, no final de tudo isso vai ficar sobrenatural. O final de tudo isso vai ficar muito lindo, muito tremendo. Esse quarto vai ficar maior. Aqui eu vou botar uma big de uma cama. Aqui essa televisão vai entrar aqui nessa sala que vai ser o dobro desse tamanho. E agora vai ter lá o cantinho do guerreiro lá no fundo. Vou poder botar minha churrasqueira, fazer as picanhas com os amigos. Me chama, irmão, isso não é pecado. Marquinhos, vem não. Agora, por que o cara aguenta isso, querido? O cara aguenta isso porque ele sabe o projeto. Agora, se tem alguém do teu lado lá que não conhece o projeto e não sabe como vai ficar, irmão, aí que ele vai sofrer dobrado. Vai falar assim: que excomungado de reforma é essa? E para que isso tudo aqui? Então, irmãos, você precisa ter visão do projeto. De que projeto que o Senhor está falando? Do projeto de Deus, irmão. Tire seus olhos naturais. Você que já começou a pensar numa coisa assim, irmão, eu estou falando num projeto do Pai. Você precisa saber para onde a igreja está caminhando, irmãos. Qual é o papel dela, como ela se posiciona nos últimos tempos. Você precisa saber, irmãos, o projeto final. Vai lá e leia Apocalipse e veja uma igreja que está se ataviando com um linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Uma igreja que está se preparando, lindo, para as bodas do Cordeiro, para o casamento. Nós precisamos saber de tudo isso. Eu quero ler um texto com você aqui, para a gente poder orar. Quero dizer para você uma coisa, irmão. Você precisa sair daqui dessa noite definido. Em que plataforma você está se movendo? Na plataforma de glória ou numa plataforma de pó? Como você mais se manifesta? Como um ministro de Deus, um ministro de glória ou como um ministro de pó? Sabe, quem define isso não é o Senhor. Quem define isso é você. É você que define isso. Como que eu defino isso, Luiz? Como que eu defino isso? Quem mais você alimenta, mais vai aparecer. E eu vou dizer para você, querido, nós vamos, irmãos, de espirituais a carnais em minutos. Nós vamos de homens abençoados, cheios de graça, a um enviado do diabo, fala claro aqui, em minutos. Você está pregando aqui para um cidadão. Deixa eu dar um exemplo para você que não entendeu. Cara, Jesus é bom demais, viu, Tiago? Não fica preocupado não, fica tranquilo nessa situação aí. Deus vai fazer. Deus vai fazer, nós estamos juntos. Se precisar, nós vamos lá, nós vamos orar contigo. Conta comigo, me liga, vamos passar isso junto, beleza? Estou indo embora, que eu tenho um cliente para atender lá. Estou indo embora, tudo. Chega lá no carro, riscar o carro. Quem foi o capeta desgraçado, excomungado, que fez isso aqui? E já chuta o carro, já amassa o para-choque que não estava amassado. Agora é um risco e um amassado. E já ataca tudo para cima. Irmão, você saiu de Deus para capeta em 2 segundos. E a gente está assim, né, irmão? Esse sou eu e você. Se era Deus há 2 minutos atrás, aí o Tiago que está vendo isso tudo falou: cara, o cara saiu daqui, era Deus, agora parece que é o capeta chutando o carro. E se o irmão que, sabe, se o cara que passou lá e arranhou o carro, e foi um arranhão sem querer, ele está lá dizendo assim: eu estou esperando você chegar, mas peraí, calma lá, eu estou esperando você chegar para dizer que eu arranhei seu carro aí, mas eu vou arrumar tudo. Você já vai voando de voadora nele, e já dá confusão, e a polícia, e é barraco. Por quê, irmãos? Porque a gente vai, querido, de Deus a capeta em alguns minutos. Por quê, querido? Porque sou eu que estabeleço quem aparece em mim, uma plataforma de glória, uma plataforma de pó. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele fez o boneco de barro, mas nele soprou o Espírito.
Então nunca se esqueça que dentro de você existe carne, pó, e existe o Espírito, a glória de Deus. E elas estão brigando para ver quem é que se manifesta. E quanto eu mais eu alimento minha carne, mais ela se fortalece. E quanto eu mais eu alimento meu espírito, mais ele se fortalece. E essa briga, querido, não é uma vez por mês, não é uma vez por semana. Ela é todos os dias, todas as horas. Para cada resposta eu preciso fechar os olhos e dizer: Deus, o que o Senhor faria aqui, Pai? Como é que eu respondo isso? Como é que eu me comporto aqui? Vem o bálsamo do Espírito. A palavra diz que o Espírito Santo, Ele te auxiliará em todas as coisas. Ele te ensinará todas as coisas. Aí você vai e age como o Espírito lhe conduziu. Aí você foi um ministro de glória. Mas quando você, querido, chutou o carro, tacou as coisas para cima, se irou sem necessidade, xingou a esposa, amaldiçoou o salário, sabe o que é isso, querido? Você é um ministro de pó. E ministro de pó não transforma uma terra, porque nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus. Eu quero mostrar isso para você aqui na palavra, para a gente poder orar. Abra aí comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Diz a palavra do Senhor assim. Mateus 16:15 fala sobre Pedro, diz assim. Mateus 16:15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está perguntando. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está no céu. Jesus, reunido com seus discípulos, perguntou assim: olha, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe por quê, irmãos? Porque pensa numa resposta difícil. Quando Jesus reuniu com os discípulos disseram assim: olha Jesus, uns dizem que tu és João, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és não sei o quê. E cada um dizia que Jesus era uma coisa. Outros dizem que tu és um demônio. Está na Bíblia, irmão. Outros dizem que tu tem parte com um demônio. Outros dizem que tu é o profeta Elias reencarnado. Dizem muitas coisas. Jesus falou: ok. Não importa, irmãos, o que o mundo pensa dele. Importa o que você, que é filho, conhece do Pai. E Jesus fala assim: e vocês que caminham comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Meu Deus. Quem vocês dizem que eu sou? É agora, irmão. É agora. Se Jesus nessa noite olhar bem no fundo dos seus olhos, com seus olhos de fogo, fitar dentro de você e perguntar: quem você diz que eu sou? Qual seria a tua resposta, irmão? Qual seria a tua resposta? Quem vocês dizem que eu sou? O Senhor queria saber deles. O que vocês dizem que eu sou? Olha para mim e me diz. E sabe qual foi a resposta, irmão? Todo mundo quietinho. Um silêncio danado. Andavam com ele, caminhavam com ele. É igualzinho eu e você. Estamos na igreja todo domingo, toda terça, toda quinta. E muitos de nós não conhecemos a Jesus. Conhecemos o que Ele pode fazer, mas não sabemos quem Ele é. Conhecemos o que Ele pode fazer, mas não sabemos quem Ele é. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração nessa noite. Adoramos o teu nome, Jesus. Fala conosco, Pai, nesse momento. Fala conosco nesse momento, Pai. Jesus. Isso é o que essa canção diz. Eu quero conhecer Jesus.
quero conhecer Jesus e ser achado nele. Segura, Tiago, segura. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Uau! Quantos de nós aqui nessa noite estamos nele, irmão? Quantos de nós aqui nessa noite estamos nele? Se eu perguntar para você das últimas Olimpíadas, você sabe quem é Michael Phelps, por exemplo? Sim, eu sei quem é, eu conheço. Conhece como? É aquele nadador. Ele ganhou não sei quantas medalhas, não sei quantos títulos. É o fenômeno da natação. É o maior fenômeno da natação de todos os tempos. Isso não é quem ele é, irmãos. Isso é o que ele pode fazer. Então você não conhece Michael Phelps, você conhece os seus resultados. Muitos de nós conhecemos a Deus assim. Muitos de nós sabemos o que Deus pode fazer, mas não sabemos quem Ele é. Muitos de nós, a resposta para nós é: quem é Deus para você? Deus é você. Teologicamente daria a melhor resposta. Deus é aquele que abriu o mar vermelho. Deus é aquele que fez a terra. Deus é aquele que criou os céus. Deus é aquele que criou o homem. Deus abriu o mar vermelho. Deus caminhou sobre as águas. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Esse não conhece a Deus. Ele citou a Bíblia inteira, irmãos. Acontecimentos da Bíblia inteira, não sabe quem é Deus. Porque esse não é Deus. Esse é o que Deus pode fazer. Aí chamou um menino assim, de 12 anos da intimidade, menino batizado no Espírito Santo, cheio de graça. Falou: menino, vem cá, você conhece Deus? Conheço demais, sim senhor. Quem que é Deus para você? É aquele que se assenta na cabeceira da minha cama todos os dias. É aquele que quando eu preciso está sempre presente. É aquele que quando eu caio me levanta. É aquele que quando eu choro me consola. É aquele que quando eu só levanto as minhas mãos ele já está presente. É aquele que quando eu canto sorri para mim. É aquele que é a razão da minha vida, da minha existência. Esse conhece Jesus. Esse sabe onde Ele está. Esse sabe onde se encontra com Ele. Esse conhece o coração do Pai. E nós nos tornamos uma igreja tão fria, irmãos, tão endurecida, que nós não conseguimos mais nem entender esse tipo de mensagem. Nós não conseguimos mais chorar num momento desses. Nós não conseguimos mais, nem captar no nosso espírito o que quer dizer isso. Porque a religião engessou o homem. Mas Jesus, assim como fez para os discípulos, volta a fazer para nós: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E ninguém respondia nada, porque eles não sabiam quem Ele era. E Pedro então levanta e diz assim: tu és o Messias. Tu és o Messias, tu és o ungido, o Filho de Deus vivo, que está no meio de nós. E Jesus falou assim: não foi carne e não foi sangue que te revelou, foi o meu Espírito. Está dizendo para ele: tu não tem capacidade para responder sobre isso. Mas agora, presta atenção, agora deste lugar ao Espírito, para que ele falasse através de você. Você entendeu isso? Muitas vezes não temos capacidade. Não temos capacidade para responder algumas coisas, para entender algumas coisas. Porém, se dermos lugar ao Espírito, Ele virá sobre nós, nos auxiliará nas nossas fraquezas, usará o nosso ser, capacitará quem nós somos. Ele deu lugar ao Espírito. Pedro permitiu com que fosse um canal do céu, para que a glória se manifestasse nele, e ele se estabelecesse ali, se manifestasse como ministro de glória. Quando ele diz, Jesus fala: uau, ei Pedro, não foi carne, não foi sangue,
Não foi tua capacidade de entender que te liberou isso, mas agora deste lugar ao Senhor. Nesse momento, Pedro, tu deste lugar ao Espírito Santo, que fluiu do seu interior e trouxe a revelação necessária. Revelações necessárias para a sua família, revelações necessárias para o seu trabalho, revelações necessárias para o seu emprego, revelações necessárias para os seus recursos, para a sua saúde, virão quando você se abrir e deixar o Espírito Santo fluir como um canal sobre a sua vida. Como um canal sobre a sua vida. Para que você saiba decidir, organizar, administrar pelo Espírito, serás feliz, bem-sucedido e abençoado. Porque feliz é o homem que confia no Senhor, confia nele. Salmo 1 diz que é como uma planta, uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá seu fruto na estação própria, e que tudo que faz prospera. Tudo que faz prospera. Agora veja, presta atenção nisso. Lembra do amigo do Tiago? O amigo do Tiago ministrou com ele e falou: cara, não se preocupa, fica tranquilo aí nesse problema, nós estamos juntos, Jesus está na causa. Beleza? Mas quando chegou no carro, virou o capeta. Na Bíblia tem isso também, irmãos. Aqui Pedro, ele está no céu, está sendo um ministro de glória, movido pelo Senhor. Olha aí, no mesmo capítulo, você está em Mateus 16, olha o verso 21. Ele foi elogiado no 17. Dá uma olhada, Rodrigo, no 17. Estamos falando do mesmo dia, irmão. De alguns minutos depois, diz assim, Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém a padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus mudou o discurso. Jesus parou de perguntar quem ele era e começou a falar assim: agora beleza, vocês já sabem quem eu sou, porque Pedro foi usado por Deus, foi ministro de glória, foi um canal do Espírito para revelar quem eu sou para vocês. E agora, como vocês já sabem quem eu sou, eu vou dizer a minha missão. A minha missão é ir para a cruz. A partir de agora eu começo a caminhar para a cruz, eu vim para morrer. Aí eles não disseram uau, eles disseram vixe. Eles falaram mesmo? Essa é a minha missão, morrer na cruz. E começou a falar aqui, ó. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, mas ressuscitar ao terceiro dia. Olha o verso 23. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Quando Jesus está falando isso, Pedro pega ele pelo braço e fala assim: não, vem cá, o senhor não está certo da cabeça não, vem cá, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Aí trouxe Jesus à parte, trouxe Jesus lá num canto e falou assim: o senhor está ficando doido? E Jesus olhou bem nos olhos dele e falou assim: o senhor está ficando doido? Tu é o rei dos reis, tu é o Senhor dos senhores, tu és o dono da vida e da morte, tu és triunfante, caminha sobre águas, abre olhos de cegos, cura paralíticos. Como assim está indo para Jerusalém morrer? Aqui ó, esse aqui é Jesus, é o leão. Aí Pedro falou assim para ele: deixa eu te dar uma ideia agora, arrepende-te, vamos, arrepende-te do que tu disseste. Está aí, irmão, na Bíblia. Pedro falou para ele assim: olha, arrepende-te, retira essa palavra, pede desculpa pelo que o Senhor falou. Verso 25, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pega o verso 23 antes, vamos continuar aqui. Diz assim: Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: prepare, irmão. O Senhor disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só pensa nas coisas que são dos homens. Vaste. E depois, irmão, fala que Jesus era fino, e os pastores que pregam coisa muito dura. Jesus falou assim: o capeta falou para ele desse jeito: para trás de mim, Satanás, tu me serves como pedra de tropeço, tu quer me escandalizar, e tu não tem entendimento nenhum no Espírito, porque só pensa nas coisas dos homens. Meu Deus, querido, quantos de nós estamos assim na igreja? Estamos de culto a culto buscando as coisas que são nossas, que são dos homens, mas não entendemos nada do Espírito, irmão. Esse aqui, o Pedrão, agora foi igualzinho o amigo aqui do Tiago. O Pedrão foi de Deus a capeta em alguns minutos. No versículo de cima, Jesus falou para ele: muito bem, Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou, você foi um instrumento de Deus, a glória do Senhor fluiu sobre ti, você deu espaço ao Espírito Santo. Passou alguns minutos, o Senhor está falando: capeta, sai daqui, diabo, em nome de Jesus, vai embora. Falou para ele: tu não entende nada. Ele foi, irmãos, de Deus a capeta em alguns minutos. Por quê, querido? Porque assim somos nós. Ou damos lugar ao Espírito, ou damos lugar à carne. E essa é uma briga constante. Por isso que eu não venço essa briga uma vez por semana. Eu não venço essa briga uma vez por mês. Eu venço essa briga, irmãos, minuto a minuto do meu dia, me concentrando e me dirigindo e me colocando em lugares do Senhor. E o verso 25, então Jesus falou: Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la. Agora diz aqui: renuncie a si mesmo. Palavrinha difícil. Renunciar a si mesmo. Irmão, se a igreja entendesse o que é renunciar a si mesmo, acabou o problema de Yeshua, e ele seria o Deus mais feliz da terra. Porque a cada dia que vivemos, mais nós queremos as nossas próprias coisas. Não só coisas materiais, não estou falando só disso. Minha opinião, o meu pensamento, mas eu acho assim, mas eu penso assim. Mas, que irmãos, o Senhor está se lixando para o seu pensamento. Igreja não é lugar de pensar, de achar, de defender o que se acha, o que se pensa. Igreja é lugar de viver pela palavra. Aqui está o pensamento, aqui está o sentimento, aqui está estabelecido como você faz, pensa e vive. Sabe o que eu aprendi um dia, já tem alguns anos, que um homem de Deus e uma mulher de Deus é formado pela quantidade de nãos que ele recebe e consegue se posicionar positivamente em relação a isso. Uau! Não sei se você entendeu o que eu falei. Um homem de Deus, eu aprendi isso uns 3 anos atrás e tomei para a minha vida. Um homem de Deus e uma mulher de Deus é formado pela quantidade de nãos que ele recebe. Isso aqui não pode, isso aqui não é assim, isso aqui tal. Porque quando você coloca qualquer coisa, irmãos, e alguém diz assim: vai lá, pode fazer, tá tranquilo, tá beleza, vai lá, Deus abençoe e tal. Aí não tem prova com Deus. Quando você apresenta algo, irmãos, e alguém diz assim: não faça assim, faça assado. Aí você entrou, irmãos, na definição do seu nível de autoridade espiritual. Ou você recebe autoridade espiritual, ou você perde autoridade espiritual, de acordo com
que você define como vai ser feito. Não é questão de ser bênção, de ser maldição, castigo. Não é questão disso. É questão de nível de autoridade espiritual. Sabe por quê, irmão? Só tem autoridade espiritual quem se submete. Quanto mais você se submete, mais autoridade Deus te dá. Homens de autoridade são homens que aprenderam a se submeter e por isso estão caminhando em níveis diferentes. Eu nunca mais esqueci isso. Alguém me ensinou, Douglas, olha para mim. Eu olhei nos olhos dele e ele falou, olha, um homem de Deus é formado pela quantidade de nãos que ele recebe e consegue se posicionar positivamente para cumprir isso. Porque quando você for contrastado naquilo que você quer fazer e você recebe uma resistência em relação a isso e consegue se posicionar, renunciar, se anular e cumprir uma direção, pronto, você atingiu um nível maior de autoridade. Mas quando a sua vontade, o seu pensamento, o seu achismo, a sua desculpa fala mais alto, você perdeu a autoridade que Deus queria te conferir naquele momento. Escoou. Perdeu. Por isso que nós estamos entrando em lugares, o Senhor diz assim, olha, renuncia a si mesmo. Último versículo, Lucas 22, 31, diz assim, o mesmo Pedro, diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres, confirma ou fortalece os teus irmãos. Dá uma olhada nisso. Meu Deus, eu preciso orar, mas preciso que você entenda isso aqui, irmãos, senão minha palavra não valeu nada. Lucas 22, 31, olha o que o Senhor está falando para ele. Pedro era esse cara que estava lá, cabeçudo, teimoso, cheio dos achismos, dos pensamentos, e segue a Deus, irmão, segue a Deus, serve ao Senhor, mas é teimoso, cabeçudo, cheio de si, não renuncia, e não tem autoridade no Espírito, por isso que caiu. Por isso que quando Jesus morreu, o primeiro a cair foi Pedro. E o Senhor está dizendo aqui para ele, antes dele cair, você sabia, presta atenção, que até quando você vai cair, Deus te avisa. Irmãos, esse momento aqui, cutuca a pessoa que está dormindo do seu lado aí e fala assim, dormia em casa, presta atenção. Pode cutucar, irmão, fala, o pastor que mandou. Depois você fica bravo com ele. Pode falar, tem problema não, a gente não tem problema com isso não. Presta atenção no que eu vou falar para você, irmão. Até quando nós vamos cair, Deus nos avisa. Até quando nós estamos prestes a cair, nas maiores ciladas da nossa vida, que talvez nos custe a família, que talvez nos custe o emprego, que talvez nos custe a saúde, que talvez nos custe anos de vergonha, Deus nos avisa. Aqui Pedro estava pronto a cair. Quando Jesus morreu, ele foi o primeiro. E Jesus fala assim para ele, olha, Lucas 22, 31. Disse o Senhor, Simão, Simão, está dizendo, ô cabeção, olha aqui, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Já viu uma expressão que o assembleiano gosta de dizer assim, passando no funil de Jeová? Já viu isso? Passando na peneira? É isso aqui mesmo. Por quê, irmão? Porque Satanás pediu para Cristo, pediu para Deus, falou, vou pegar esse cara. E como ele está no teu time aí, você permite que eu toque nele? Você acha que o Senhor falou que não? Quem acha? Quem acha, acha errado, porque o Senhor falou sim, pode tocar. É nesses momentos que a igreja ainda não conhece quem é Jesus. Olha aí, está escrito, olha, disse também o Senhor, Pedro, Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás veio pedir a mim para te cirandar como trigo, ou seja, para trilhar você no aço. Você vai cair, é prova grande. E o Senhor falou assim, mas eu roguei por ti. O que rogou por ti? Ele não permitiu que o diabo fizesse, não está escrito aí, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, ou seja, quando tu passar na prova, eu vou estar lá perto de você, mas tu vai passar para deixar de ser cabeçudo. Está escrito aqui.
Ele está avisando: Pedro, tu vai cair. Mas quando tu cair, não desespera não. Você está em duas opções. A primeira, vigia e não caia. A primeira, vigia e não caia. A primeira, se posiciona agora e não caia. A segunda opção, vai cair se não mudar. Mas quando cair, não acho que chegou o fim, eu vou estar lá ainda. Mas vai ser coisa feia, vai ser coisa dura. Diz assim: olha, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Sabe o que o Senhor estava dizendo para ele? Jesus está falando para ele, para um cara que andou com ele 3 anos: tu é desviado, tu não é convertido. Tu não é convertido. Irmãos, quantos de nós, se Jesus olhasse dentro de nós, o Senhor ia ter que falar para nós: quando tu te converter, aí tu muda o discurso. Quando te converter, tu cuida das pessoas, fortalece os irmãos, porque tu ainda é muita carne. É muito mais ministro de pó do que ministro de glória. Não tem renúncia. Olha o que Pedro vai dizer: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir ter contigo até para a prisão e para a morte. Olha o orgulho da pessoa, irmão. Olha a vaidade da pessoa. Pedro está dizendo de novo para Jesus: o Senhor não sabe o que está dizendo. O Senhor está dizendo que eu estou fraco e estou prestes a cair. Mas eu te digo, eu, Pedro, digo para você: eu estou tão forte que eu estou pronto a ir para o Senhor por qualquer lugar. Eu vou até para a morte. Se eu precisar ir para a cruz agora, por causa do Senhor eu vou. E o Senhor voltou a dizer para ele: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo 3 vezes, até que venhas me negar. O que é que o Senhor falou para ele? Não sabes o que está falando. E hoje, talvez fosse mais para frente, mas com essa declaração tu vai cair hoje, diz o Senhor. Está vendo a seriedade, irmão, daquilo que estamos vivendo? O Senhor chamou o cara e falou: olha, vigia, irmão. Pedrão, vigia, você pode se livrar agora. Vigia. E o cara fala: não, o senhor está enganado, eu estou bem, estou forte, estou firme. E o Senhor falou assim: hoje você cai. Antes do cantar do galo 3 vezes você vai cair. E quando cair, lembre-se, eu vou estar contigo ainda no meio da queda, mas não vai ser fácil se levantar novamente. Sabe o que custou para Pedro se levantar novamente? Você sabe? Foi fácil, pastor, porque ele estava lá pescando desviado. E Jesus aparece lá no último capítulo do livro de João e diz: Pedro, João. E eles estão pescando. E alguém olha lá, né, na praia e fala assim: tem alguém chamando a gente lá, ó, tem alguém gritando. E eles voltaram a estaca zero. Pescava, mas não pescava. Pescava, mas não tinha peixe. Igualzinho era lá em Lucas 5. Aí o homem que estava gritando na praia falou assim: Pedro, João, mais à esquerda, um pouco mais à direita, agora joga a rede. Aí o João falou: é ele. João falou: é ele. Ele veio novamente. Nós estamos perdidos, desviados. Nós negamos o seu nome, envergonhamos a sua palavra. Nós pecamos contra ele. Nós voltamos àquilo que ele falou que nunca mais nós faríamos. Quando fomos chamados, ele falou para nós: a partir de hoje serão pescadores de homens. Nunca mais vocês pecarão peixes. Nós voltamos a fazer o que ele falou para que nunca mais fizéssemos. Mas ele voltou. Lá está ele. Ele veio ao nosso encontro de novo. Sabe o que Pedro faz? Pedro não quer saber mais de peixe agora. Pedro pega, irmãos, ele está sem camisa. E ele põe a camisa para mergulhar na água. E ele pula na água e vai nadando para se encontrar com Jesus. E quando Jesus senta, e agora é a prova de fogo, senta aqui, Pedro, vai encontrar Jesus frente a frente.
Eu quero dizer, irmão, eu já passei por isso. Se você não passou ainda, vai passar, irmão. Onde Jesus olha nos teus olhos e fala: tu me amas. É a última vez, tu me amas. Tu me amas. E você vai falar assim: Senhor. E o Senhor vai falar: acabou para você. Não há mais chance, não terá outra vez. A sua vida agora é minha e eu a estabeleço. Eu é que defino agora. Pedro falou: eu te amo. E o Senhor falou: e eu te perdoo. Levanta, apacenta minhas ovelhas. Sabe quanto que custou a queda? Sabe quanto que custou ele cumprir a palavra que ele tinha dito? O que ele falou para Jesus, não foi Jesus que mandou ele falar. Jesus falou: cara, tu tá fraco. E ele falou: eu morro por ti. Agora o Senhor chama ele de volta e fala: agora você morre por mim. Eu te aceito de volta. Você cumpre a minha palavra. No final, você faz aquilo que você prometeu que faria em Mateus. Você morre por mim na cruz, como eu morri. E Pedro falou: tá combinado. E Pedro voltou, cumpriu a obra, ganhou almas, apacentou pessoas, teve uma vida de glória, do ministro de Deus. E no final da sua vida pegaram as suas mãos e disseram: é hora da tua morte. Ia na cruz. E ele já sabia disso. Ele só pediu uma coisa: não da forma como Jesus morreu, o meu rei. Não sou digno de morrer como ele. Me crucifica de ponta cabeça. Eu vou à cruz de cabeça para baixo, porque eu não tenho a honra, a glória que meu Cristo teve. E assim ele morreu de cabeça para baixo. Sabe por quê, irmãos? Porque chega um momento em que o Senhor coloca os olhos nos teus olhos e as mãos no teu ombro e diz: olha para mim. E você olha, ele pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E o Senhor falou assim: deu. A partir de agora, vamos caminhar de uma forma séria. Não é mais como menino, é como homem, é como mulher. E eu estou esperando muito mais de você. É o tempo da igreja deixar de ser criança e se tornar um exército. Igreja não é creche, irmão. Igreja é um povo comissionado para uma grande obra. No mesmo capítulo, em alguns minutos, o Pedro é usado pelo Espírito. Em alguns versículos depois, ele está sendo usado pelo diabo. É você que define. Amanhã, ainda hoje à noite, é você que define em qual plataforma você está se manifestando. Se você se manifesta na carne ou se manifesta no Espírito. Vou te dizer outra coisa: não adianta se manifestar na carne, irmãos, durante toda uma semana, todo um mês, e querer se manifestar no Espírito 2 horas dentro de um culto. Nós precisamos viver uma vida em Deus, e isso vai nos custar algumas coisas. Quando eu saí desse púlpito, sabe o que acontece quando eu saí desse púlpito? Sabe o que acontece? Olha para mim. Sabe o que acontece quando eu saí desse púlpito? Deus começa a me provar aquilo que eu acabei de pregar aqui. Quando eu desço desse púlpito aqui, ali naquela bancada, ali no meu carro, lá na minha casa, Deus me faz viver o que eu preguei aqui. Quando eu saí daqui, minutos depois dessa pregação, eu chego ali, é a primeira decepção. Eu chego no carro, é outra. Às vezes em casa, amanhã no trabalho, é outra. E depois de mensagens como essa, eu tenho a semana pior do ano, para o Senhor falar assim: vamos, viva o que você está falando. É assim que Deus faz conosco. E sabe o que eu digo para o Senhor? Eu quero, Deus, eu posso, Deus, e eu vou além. A igreja é feita de homens que querem, de homens que podem e de homens que vão além. Você não está aqui, irmãos, porque alguém te obrigou. Você não está aqui porque alguém está te convencendo. Você está aqui porque você é filho de Deus.
Deus te chamou, Deus te amou e Deus te capacitou. Você que é convidado está aqui nessa noite. Deus usou uma pessoa que te ama para te trazer. Mas você só está aqui nesta noite específica porque Ele quer falar contigo e dizer: filho, você quer, você pode e você vai além. Ele te trouxe aqui para falar para você: eu quero marcar a sua vida. Eu quero recomeçar contigo e te mostrar que é possível viver comigo e caminhar dentro de um propósito fiel. Amém?